Um plano oblíquo é um plano que possivelmente não, necessariamente existe uma inclinação, né? Então você faz um corte inclinado numa seção transversal, né? Numa seção retangular ou seção circular, e a depender se o corte não for nem em 0 grau e nem em 90 graus, esse plano vai ser um plano oblíquo, tá ok? Então, até o momento, nós estudamos e verificamos tensões. Até o momento, nós estudamos e verificamos tensões ou de forma longitudinal a seção da peça que nós estamos analisando, ou na seção transversal, né, no sentido perpendicular à peça. Nesse fato, como vocês podem ver na figura aqui, geralmente nós Professor, aplicamos. que travou o áudio do senhor, viu? Travou? Melhorou Não tô agora? escutando nada. Então, como eu estava falando, se voltar a travar, vocês avisam. Mas como eu estava falando, nós até agora, quando estudamos tensões normais, né, ou tensões axiais e tensões de cisalhamento, ou elas estão em relação à superfície numa inclinação, né, de 0 grau, ou seja, não existe inclinação, ou nós temos essa inclinação de 90 graus, ou seja, ela está ortogonal à superfície. Então nós trabalhamos sempre com essas duas tensões, que são as tensões de tração, tensões de compressão e as tensões de cisalhamento. As tensões de tração e compressão, elas vão ser sempre perpendiculares à superfície. Percebam essas setas aqui indicadas em azul, elas estão perpendicular a essa superfície, perpendicular formando um ângulo de 90 graus, ok? E a de compressão também vai formar um ângulo de 90 graus, porém o sentido que vai modificar, tá certo? E na de tensão e a tensão de cisalhamento, se nós analisarmos essa superfície de cima, por exemplo, a tensão de cisalhamento ela vai ser sempre paralelo a essa superfície, ou seja, um ângulo para essa superfície de 0 graus. Então, no plano cartesiano, ou nós trabalhamos com as forças no, na horizontal, ou nós trabalhamos com a força no sentido vertical. Por isso que nós fazemos aqueles somatório das forças em x, somatório das forças em y, porque elas precisariam estar no sentido, né, direcionadas no eixo y e direcionadas no eixo x. Só que, como nós fazemos e aplicamos, por exemplo, um corte na seção retangular ou um corte na seção circular com uma certa angulação, esse corte vai nos proporcionar um plano oblíquo. Esse plano oblíquo, como eu falei, vai ser justamente uma seção que nós vamos incrementar nesse próprio material. Vamos fazer um corte com a determinada inclinação, tá bom? Na construção civil, quais são os cortes e como nós podemos verificar esse tipo de tensão num plano oblíquo? Justamente numa chamada, como muitos devem conhecer como mão amiga, né? Muito utilizado na carpintaria, para a gente poder desenvolver alguns. Geralmente todos os telhados possuem essa questão de mão amiga, né? A não ser que você já compre a peça inteira. Mas caso essa peça não venha inteira ou precise de uma emenda, vamos dizer assim, nós precisamos fazer essa mão amiga. E essa mão amiga geralmente é feita numa inclinação de 45 graus, né? A gente pega o esquadro e coloca lá em 45 graus e conseguimos fazer essa inserção e esse plano inclinado, que seria o plano oblíquo. Percebam que nessa parte aqui dessa figura que eu estou colocando a seta, essa parte aqui justamente vão ter essas tensões ocasionadas nesse plano oblíquo. Essa mão amiga também é muito conhecida como emenda, né? Emenda biselar.
que é justamente essa emenda aqui de 45 graus. Só que nessa mão amiga nós temos umas seções que é justamente para fazer com que a madeira e o material não venha escorregar, não venha deslizar entre um ponto e outro, tá ok? E na marcenaria também nós Um utilizamos... travamento. Oi? Um travamento, professor. Isso, um travamento, correto. Aí é um travamento. Correto, correto. E já mais embaixo, aqui nessas figuras abaixo, nós né, desenvolvemos esse tipo de corte na madeira. Geralmente nós utilizamos isso na marcenaria, que nós conhecemos ela como um corte de meia esquadria. Geralmente utilizamos mais para fazer como um suporte que nós colocamos essa meia esquadria na parede e o outro encaixe vem com o material ou com o tipo de desenvolvimento de um nicho, enfim. E ele vem e encaixa na outra parte, né? Obviamente com a inclinação contrária, como nessa figura aqui embaixo. Desculpa, embaixo não, ao lado da direita aqui, ó. Você perceba que já tem uma parte de meia esquadria fixada, nós podemos ver a inclinação, e a outra parte, essa aqui é a 1, a parte 1, e aqui a 2, que vem e encaixa. Elas conseguem se encaixar e, obviamente, nesse encaixe eles vão gerar algumas tensões e nós vamos conseguir perceber que nesse plano oblíquo nós conseguimos ter a tensão normal ou tensão axial e as tensões de cisalhamento elas ocorrem simultaneamente, elas ocorrem de forma concomitante. Então, a depender dessa inclinação, nós podemos ter mais tensões normais e menos tensões cisalhantes, ou mais tensões cisalhantes e menos tensões normais, ou então, ou até as tensões cisalhantes e tensões normais com o mesmo valor. Isso tudo vai depender da inclinação que esse corte foi feito no material, na peça, enfim, na estrutura que a gente está analisando. Então vamos supor. Traduzindo aí, quando as forças forem iguais, é quando tiver com um ângulo de 45, né, professor? Correto, eu ia chegar lá mais à frente. Mas já como o colega já adiantou, geralmente não. Quando nós aplicamos um corte, né, na seção da peça no ângulo de 45 graus, a tensão normal e a tensão cisalhante, elas tendem a ser da mesma magnitude, vamos dizer assim, né? Então, essa angulação de 45 graus faz com que as tensões e as forças normais e as tensões e as forças cisalhantes, elas tenham a mesma magnitude e o mesmo valor. Só vou lá na sala rapidinho para ver que acho que tem alguém pedindo para entrar. Eu já liberei essa situação, mas não, tem ninguém querendo entrar não, acho que conseguiu entrar. Então, voltando à aula, como eu falei, nós temos duas forças P, né, na mesma direção em sentidos contrários. Vamos dizer que nós estamos aplicando uma tensão de tração e eu efetuei um corte no meio dessa peça. Esse corte tem uma inclinação que nós não sabemos, vamos chamar de θ. Então, para esse caso, nós temos um corte com essa angulação, né, a angulação que nós vamos denominar de θ. Nós vamos continuar a ter a mesma magnitude de força, vamos chamar a força de força P, né? P de um lado e P' do outro. Só que perceba, essa força P ela não está sendo aplicada totalmente nessa nova área, nesse novo plano oblíquo que eu efetuei esse corte. Ou seja, para esse plano inclinado, além dessa força P, nós vamos ter as componentes dessas forças, que essas componentes vão ser justamente a força normal, ou a força que está perpendicular à superfície. Perceba que essa nova força que vocês estão vendo aqui, ela está formando um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Com a superfície que nós estamos analisando, que é essa superfície aqui, um ângulo de 90 graus. Tá ok? Vamos chamar essa força de força F. Essa força aqui nós vamos denominar com as letras que nós... justamente só para a gente conseguir
deduzir essa fórmula e descobrir como vamos calcular essas tensões. Tá? E a próxima força que nós temos também, que vai ser uma Professor, componente. Oi, pode falar. o áudio do senhor tá cortando toda hora aqui para mim, professor. Tá Não sei se é cortando a muito? minha aqui ou a do senhor. Para todo mundo está cortando também? Aqui cortando está também. Cortou um pouquinho também. Se eu puder voltar um pouco. Na imagem também não. Agora o áudio de vocês que não está chegando para mim aqui. Ainda não, senhor? Agora melhorou. A imagem eu estou vendo, viu? A imagem está vendo, né? Vocês estão vendo as duas setas, né? A seta com P' e a seta com F, né? Aqui Sim, senhor. Oi? Eu tô vendo isso aí. Isso. Até exato momento eu estou conseguindo ver. Pronto. Então eu estou Então, conseguindo ver tudo. Até o ângulo de 90 graus que o senhor colocou aí, professor. isso. É porque, na verdade, essa força F ela vai ser uma das componentes dessa força P. Quando nós vamos aplicar, vamos supor, uma tensão de tração, né, que seria essa força P aqui. Vamos supor que essa força P aqui tem 10 kN. 10 kN, né? Essa força aqui também, P, nós vamos puxar ela com 10 kN também. Só que esses 10 kN, ele não vai estar sendo exercido totalmente nesse plano. Já que esse plano está inclinado, vai existir as componentes desse plano. A primeira componente que eu falei para vocês é justamente essa força F. Essa força F ela vai estar perpendicular ao plano que nós estamos analisando, e essa força F, obviamente, ela vai ser uma força normal à superfície, já que ela está perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus. Tá ok? Se travar, vocês falam que eu tento falar um pouco mais devagar. E a próxima componente... Oi? Repete aí, por favor. Tá, o seu áudio, não sei quem está falando aqui que eu não estou conseguindo, mas o seu áudio que está perguntando agora está baixo. Então, se a gente efetuar, né, se a gente fizer um corte no material e esse corte não for nem na angulação de 90 graus e nem na angulação de 0 graus, que são justamente as angulações que efetuam as tensões normais e axiais, né, ou tensões de cisalhamento. Então, se não for nem de 0 grau e nem de 90 graus, nós vamos conseguir fazer com que exista um plano oblíquo, né? Esse plano oblíquo ao eixo, que vai, obviamente, ter uma angulação que nós não sabemos, uma angulação chamada aqui de θ, tá ok? Essa angulação aqui θ. Pronto. Vamos supor que nós temos ainda... conseguimos colocar e efetuar uma tensão, essa tensão de tração, vamos dizer. E essa tensão de tração, vamos chamá-la de P, né? Uma força P. Tá ok? Essa força P, ela, para essa região à nossa esquerda, perceba que ela está perpendicular à área de atuação, ou seja, toda essa tensão... toda essa força, né, que está sendo aplicada, ela vai ser originada e vai ser acionada por essa área. Então, obviamente, toda essa força nós vamos considerar para fazer o cálculo de tensão. Já nesse plano inclinado, que é o chamado de plano oblíquo, nós podemos perceber que, já que existe uma inclinação, essa força não vai estar sendo exercida de forma distribuída, né? Distribuidamente coerente com toda essa área. Então, ela vai nos proporcionar, como é que nós podemos falar? Nós proporcionar forças, né, componentes dessa própria força. Então, como eu falei anteriormente, se essa força P ela for de 10 kN e a outra força P, obviamente também para haver um equilíbrio de forças, ela também deveria puxar com a mesma carga, né, com a mesma quantidade, a magnitude de força de 10 kN. Mas a gente sabe que, já que existe uma inclinação nesse plano, vai existir também uma componente.
Essa componente, a primeira, ela vai ser perpendicular à superfície. Como eu falei, ela vai formar um ângulo de 90 graus à superfície. Ou seja, um ângulo de 90 graus vai exercer como se fosse uma força normal, né? Uma força perpendicular à superfície. Nós vamos chamar essa força de força F. Além dessa componente, além dessa força F, nós vamos ter também outra componente. Ela vai ser paralela ao eixo, né? Paralela a esse plano. Lembrando que uma força paralela ao plano geralmente é uma força, geralmente não, é uma força cisalhante, né? Então, para ter uma força cisalhante, nós vamos ter uma força cortante. Essa força cortante aqui, essa componente nós vamos chamar de V. Tá ok? Nós vamos chamar de V. Então, como é que a gente vai fazer para calcular tanto essa tensão normal como essa tensão de cisalhamento? Nós vamos normalmente e geralmente nós vamos fazer o que? Decomposição de força. O mesmo princípio que nós utilizamos para fazer as decomposições das forças quando precisamos calcular as tensões. E nós não descobrimos essas forças, nós fazemos essa componente, né? Fazendo a decomposição dessas forças para achar. Nesse caso aqui, primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Primeiro a gente tem que achar o ângulo. Só que nós já temos esse ângulo da inclinação aqui, do plano oblíquo, que é esse θ. Tá ok? Nós temos essa angulação. Só que essa angulação ela corresponde a que angulação dessas três componentes que nós temos aqui? Alguém arriscaria indicar? Nós temos essa angulação aqui, né? E aqui a força F, professor? A força F? Esse ângulo θ ele vai estar justamente onde você falou, na força F. Só que a força F em direção a sua hipotenusa, que seria o P, né? Que seria a resultante. Então, essa angulação θ, ele vai ser o mesmo ângulo que esse aqui, ó. Tá ok? Obviamente, se a gente conseguisse rotacionar todas essas componentes e sobrepor, nós íamos ver que essa angulação θ, ela bateria justamente ali. Porque nós podemos dizer que essa angulação θ que está mostrando aqui vai ser justamente igual a essa angulação aqui, ó. Tá? E ela vai bater em cima justamente entre o F e o Pzinho ali. Então o que é que a gente vai precisar fazer? Primeiro, nós vamos fechar primeiro o triângulo. Nós fechamos esse triângulo, nós temos aqui o ângulo reto. Professor. Oi, pode falar. Professor, pode falar. Essa simetria dos ângulos aí está ocorrendo nesse caso aí, porque esse corte foi na seção em 45 graus, certo? Não, esse corte a gente não sabe que angulação é essa ainda. Não? Não. Não, isso daí não é. Não. Então, independente do ângulo, acontece essa simetria dos ângulos aí? Isso. Por exemplo, se eu tivesse um ângulo de 45 graus, vamos dizer, já que aqui as componentes estão bem divididinhas, vamos dizer que cada ângulo aqui tem 45 graus. Mas se essa angulação aqui primeira, que eu vou circular aqui, sim, esse θ fosse de 30 graus, obviamente essas componentes elas iam estar mais fechadas. Uma ia estar mais aberta, uma ia estar assim e a outra estaria um pouco mais assim. Que um seria 60 e o outro seria 30. Eu entendi isso, mas o que eu estou dizendo é esses três ângulos que o senhor falou aí, que o senhor mostrou, sim, são ângulos iguais. Correto, isso correto. Só ocorre em um corte de 45 graus ou ocorre essa simetria desses três ângulos em qualquer ângulo? Em qualquer ângulo. Qualquer ângulo, entendi a pergunta, em qualquer ângulo. Eles vão ser ângulos correspondentes. Tá ok? Vão ser ângulos correspondentes. Ok? Então, voltando aqui, nós vamos fechar essa triangulação, né? Fechando essa triangulação, nós temos que, para esse ângulo, nós temos o cateto adjacente, correto? E a hipotenusa.
Qual é a relação trigonométrica que nós utilizamos para cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Cosseno. Então, cosseno de θ vai ser igual a F sobre P, correto? Nós temos que, isolando F, que nós queremos conhecer F, F vai ser igual a P vezes cosseno de θ. Tá certo? Pronto, nós temos que F é igual a cosseno P vezes cosseno de θ. Para o ângulo, para a triangulação, desculpe, abaixo, nós vamos fazer a mesma relação. Nós temos aqui, nós temos o próximo ângulo, e se nós pegarmos essa mesma situação, não vou nem fechar esse ângulo aqui para não atrapalhar, eu não vou nem fechar esse triângulo para atrapalhar. Nós sabemos que esse risco que eu fiz aqui de caneta, ele vai representar o próprio V, tá ok? Nós podemos transportar esse V para lá para cima, e nós sabemos que o V ele vai ser o cateto oposto. Para a relação trigonométrica vai ser o seno. Então nós podemos pegar que o seno de θ ele vai ser igual a V sobre P. Portanto, nós vamos isolar o V, e vamos ter que o V, né, a força cortante, ali, a componente dessas forças, vai ser o próprio P vezes seno de θ. Pronto. Nós achamos que F vai ser P vezes cosseno de θ, e V, que seria a tensão, né, a força cortante, seria igual a P vezes seno de θ. Para quem não lembra, né, isso eu já bati várias vezes na tecla, para quem não lembra, como é que a gente faz para calcular a tensão? Nós sabemos que a tensão ela vai ser a força sobre a área. Isso todo mundo já deve saber milhões de vezes, que eu já... Inclusive na atividade, na prova, foi bem falado, né? Então, para vamos analisar essa força P aqui em vermelho. Para essa força P, nós temos que quem vai ser a força aqui vai ser, obviamente, P. E quem vai ser a área? A área vai ser justamente onde essa força está incidindo. Vai ser justamente essa área aqui que está de forma perpendicular à força. Essa área toda desse quadrado. Nós vamos chamar de A0. Qualquer nomenclatura, vamos chamar de A0. Então, para a gente calcular a tensão normal, nesse caso, nós vamos calcular a força sobre essa área, sobre A0 aqui. Sem problemas isso aqui. Só que, se eu quero calcular essa força F aqui em vermelho, ela está agindo, obviamente, que vai ser uma força F perpendicular à superfície, só que essa área inclinada, nós não temos essa área inclinada. O que é que a gente vai fazer para conseguir calcular? Nós precisamos desenvolver e saber que área inclinada é essa. Então, o que é que a gente vai fazer? Para essa força F, que seria uma tensão normal, nós vamos utilizar sigma, que é a tensão normal, obviamente, vai ser força sobre área. Vamos colocar aqui essa área toda como área de θ. Tá? Essa área que eu vou pintar aqui vou mudar a cor aqui, de azul aqui, ó. Essa área que eu estou pintando de azul aqui é a área que nós queremos descobrir para que essa força seja aplicada justamente nessa área e a gente consiga determinar a tensão. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer para descobrir a tensão nessa força F? Nós temos a tensão que é sigma, vai ser igual a F sobre a área de θ. Quem é F? Nós já descobrimos quem é F. F lá em cima que nós deduzimos, né? Nós fizemos a decomposição da força. F vai ser P vezes cosseno de θ sobre área de θ. Tá ok? Como é que a gente vai fazer para descobrir essa área de θ? Alguém tem uma ideia? Como é que a gente faz para descobrir essa área que está em azul aí, pintada? Porque é justamente essa área que a gente vai precisar para desenvolver e achar as tensões. É FP aí, essa área azul, né? Essa área Qual essa área azul aí? que eu pintei aí. Tá riscada de azul. Isso, que ela é a área justamente a área Base inclinada. por 2.
Como? Mas qual área você quer descobrir aí? A quadrada ou a oblíqua? A oblíqua. A oblíqua vai É base precisar vezes altura, descobrir dividido por 2. descobrir qual é essa hipotenusa aí, né? Isso, Qual isso. o comprimento dessa hipotenusa. Vamos dizer assim, que a gente não tem nenhuma dimensão, tá certo? A gente não tem nenhuma dimensão. Como é que a gente faz para descobrir essa área que está em azul, essa área inclinada? Nós já sabemos que essa área aqui reta, nós chamamos ela de A0, né? Essa área aqui vai ser de A0. Eu acho que eu já tenho o triângulo aqui já feito. Esses dois triângulos. Nós temos que esse triângulo aqui vai ser A0. Essa primeira parte. Se nós conseguirmos transportar esse aqui para cá. Tá? Se nós dermos sequência aqui. Nós temos que esse triângulo aqui vai ser A0, né? Que eu pintei agora de preto. Tá ok? E nós temos que aqui em cima ela vai ser a θ. Correto? E nós temos essa angulação aqui em θ. Qual é a relação trigonométrica que a gente utiliza para ter cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Pronto, ótimo. Então, cosseno de θ vai ser A0 sobre a θ. Correto? Então, a gente quer descobrir quem é a θ. Vamos isolar a θ. A θ vai ser igual a A0 sobre cosseno de θ. Então, nós já descobrimos quem vai ser a θ, né? Que é a área da seção oblíqua aqui. Vamos substituir na tensão normal. Vai ser P vezes cosseno de θ sobre quem é A0, desculpe, quem é a θ, A0 sobre cosseno de θ. Se a gente fizer aqui de forma mais simplificada, vamos ter que tensão vai ser igual a P vezes cosseno ao quadrado de θ sobre A0. Então, para a gente conseguir calcular essa tensão normal nesse plano oblíquo, nós vamos utilizar essa fórmula. Tensão vai ser igual a P vezes cosseno ao quadrado de θ sobre a área perpendicular, né? A área zero, ou a área que deu no enunciado. E como é que a gente vai fazer para calcular a tensão cisalhante, que é justamente essa força cortante que está sendo incidida no plano oblíquo, só que de forma paralela, que é esse Vzinho aqui, né? Força cortante, ela está paralelo ao eixo. Tensão cisalhante, para quem não lembra, a letra grega tal, né? Vai ser V sobre A, normal, né? V sobre a θ. Então, nós sabemos que V, quem é V lá em cima? P vezes seno de θ. Sobre quem é a θ? Novamente, A0 sobre cosseno de θ. Vou fazer aqui embaixo. Então, tal vai ser P vezes seno de θ vezes cosseno de θ sobre A0. Correto? Então, quando existir um plano oblíquo, né, um plano inclinado, para que a gente consiga desenvolver e achar tanto a tensão normal quanto a tensão cisalhante, nós vamos utilizar essas fórmulas, porque uma coisa interessante que acontece no plano oblíquo, sempre vai haver, eu não sei se eu posso utilizar essa palavra sempre, mas na maioria dos casos, todo plano inclinado, todo plano oblíquo, vai existir concomitantemente a tensão normal, né? A tensão ou de tração ou de compressão, e a tensão de cisalhamento. Vão haver sempre essas duas.
Então, para que a gente consiga calcular essas duas, nós vamos utilizar as relações trigonométricas, tanto seno como cosseno, para que a gente consiga chegar no resultado de tensão normal e tensão de cisalhamento nesse plano com a inclinação, com a determinada inclinação. Tá ok? Então, alguns pontos importantes aqui. A gente pode notar que quando o ângulo θ ele é igual a zero, a tensão normal será máxima. Perceba aqui, quando o ângulo é igual a zero, ou seja, nós cortamos a seção do material no sentido perpendicular à superfície, né? Aqui nós temos que essa angulação ela vai ser igual a zero. Se essa angulação é igual a zero, nós temos a força ou a tensão máxima sendo aplicada. Nós temos a tensão máxima sendo desenvolvida naquele material, naquela superfície. Por outro lado, a tensão normal ela tende a zero quando o ângulo θ se aproxima de 90 graus. Também. Se o ângulo ele é igual a zero, ele vai tender a sua máxima. Obviamente, quando essa tensão normal e essa angulação tender a 90 graus, essa tensão vai tender a zero. 0 graus, ele tende a máxima. 90 graus, tende a zero. Vai ser sempre essa relação. Tá ok? 0 graus no eixo Y, ele vai ter máxima. ,90 graus no eixo Y, que vai ser assim, vai ser zero. Ou mínima, né? Mínima. A tensão de cisalhamento ela é nula quando o θ é de 0 graus e de 45 graus. E de 90 graus. Isso porque quando a gente consegue desenvolver ou o seno ou os cossenos, eles vão dar os menores valores de tensão para quando utilizado na relação de cisalhamento, de tensão de cisalhamento. No entanto, foi o que o colega acabou de falar. No entanto, para a angulação de 45 graus, nós temos a máxima tensão de cisalhamento. Como na tensão de cisalhamento nós utilizamos tanto o seno como o cosseno, para você utilizar essa tensão e fazer na conta, quando nós utilizamos aqui seno de 45, ele vai dar aproximadamente 0,71 e o cosseno de 45 também o mesmo valor, 0,71. Então, os valores vão sempre dar os máximos. Se você colocar a angulação para mais ou para menos, essa variação, essa tensão sempre vai tender a diminuir. Tá ok? Tem-se também que se o ângulo for de 45 graus, nós temos que a tensão normal ela será igual à tensão de cisalhamento. Isso por quê? Se nós aplicarmos aqui uma angulação, um θ de 45 graus, né? θ equivalendo a 45 graus, se nós pegarmos as fórmulas, nós temos que seno de 45 vezes seno de 45 vezes cosseno de 45, ele vai dar 0,5. E se você pegar cosseno ao quadrado de 45, ele também vai dar 0,5. 0,5 nada mais é do que 1 sobre 2. Então, se você substituir essa fórmula, né, obviamente, esses dois fatores, seno de 45 vezes cosseno de 45 e cosseno ao quadrado de 45, vai dar o mesmo valor, que vai ser 1 sobre 2. Então, nós podemos unificar, tanto para a tensão de cisalhamento quanto para a tensão normal, justamente essa fórmula. P, né, a força vai ser igual a... a força ela vai ser dividida por 2 vezes a área inicial, ou a área que nós vamos utilizar para fazer o cálculo. Então, se a angulação e o θ for de 45 graus, nós podemos unificá-los e desenvolver apenas uma equação para achar o mesmo resultado, tanto para tensão de cisalhamento
quanto para a tensão normal que está sendo exercida no plano oblíquo ao eixo. Quando a gente analisa tensões em um caso de carregamento qualquer, nós vamos pegar justamente e analisar justamente o material no qual existem múltiplas cargas aplicadas, né? Na figura aqui à direita, nós temos aqui, por exemplo, sendo aplicada 4 tipos de carga, né? 4 situações de carregamento. Então, nós vamos adotar as condições de tensões em um determinado ponto, que nós vamos chamar esse ponto de ponto Q. É o chamado ponto Q. Para isso, para que a gente consiga determinar esse ponto Q, foi efetuado um corte paralelo ao plano YZ. Perceba que existe um corte no plano YZ, né, que é um corte no sentido vertical, sentido vertical do corpo que nós estamos analisando. E para o ponto Q, a gente vai adotar uma área chamada de ΔA, né, na qual as forças normais ΔFx e as forças cortantes e a força cortante ΔVx, eles agem sobre essa área. Perceba que para a área que nós estamos analisando, né, que é essa área ΔA, estão exercendo tanto a força normal, que é a variação da força em x, quanto a força cortante, que é a variação da força cortante também em x. Obviamente, em direções diferentes, porque uma vai ser perpendicular à área e a outra vai ser paralela à área, à superfície. Tá bom? Então, ambas as forças vão agir sobre essa área que é chamada de ΔA. Considerando que a área tende a zero, nós vamos obter justamente as 3 equações ou as 3 componentes de tensões. Para quem não lembra, logo no início das aulas eu falei sobre o estado geral das tensões, que em cada superfície do material, ou então cada superfície que nós estamos analisando, sempre vai haver uma tensão normal, tá ok? Sempre vai haver uma tensão normal, que nós vamos utilizar sempre a palavra ou a letra grega sigma, ela vai indicar justamente a tensão normal, e nós vamos ter 2 tensões de cisalhamento. E isso nada mais é do que isso, nada demonstra justamente essas componentes de tensões. Perceba que nós temos uma força normal, que vai ser a tensão normal em x, com o limite da variação de área tendendo a zero. Nós temos a força em x sobre a área, obviamente. E nós temos 2 forças cisalhantes. Perceba que nós temos 2 forças com a letra grega tal, que vai indicar justamente a tensão cisalhante. Perceba aqui, na primeira nós trabalhamos com a força F, que é a força normal, e a segunda e a terceira nós trabalhamos com a força cortante, né? Ou seja, a força paralela à superfície que nós estamos analisando. Então, ela segue o mesmo parâmetro que foi utilizado no estado geral das tensões. Tá ok? Então, para um melhor entendimento do estado de tensões do ponto Q do material, a gente verifica justamente esse cubo, né? Esse cubo que ele tem os lados iguais, né? O lado que não vamos determinar com a dimensão A, e com o centro também com ponto Q. Sendo que as tensões elas são aplicadas em cada face do cubo, como essa figura está mostrando. Como eu acabei de falar, em cada superfície nós vamos ter uma tensão normal, e 2 tensões, cisalhantes. Tá ok? Vai ser sempre assim, sempre. Então perceba que na face superior, nas 6 faces do cubo, obviamente com um ponto que é ali, um ponto central, nós vamos ter sempre a tensão normal, uma tensão normal e 2 tensões de cisalhamento em cada superfície, em cada área que nós estamos analisando. Tá ok? Obtendo algumas relações importantes entre os componentes de cisalhamento, nós podemos perceber aqui, ó, para esse estudo,
nós verificamos que vamos a ver as três equações de equilíbrio, né? O somatório das forças em x ele tem que dar igual a zero. O somatório das forças em y tem que dar igual a zero. E o somatório das forças em z, que está tridimensional, tem que ser igual a zero. Perceba que nós estamos analisando aqui essa segunda figura. Estamos olhando de cima para baixo, né? Então nós estamos olhando no eixo z, né? No eixo z, para a direita o eixo x e para cima o eixo y. Perceba que para o eixo x nós temos uma força, uma tensão normal, mas nós temos a mesma tensão normal com a mesma força, com a mesma magnitude de força, com sentido contrário, fazendo com que esse somatório de forças no eixo x ela esteja em equilíbrio, ou seja, tende a ser igual a zero. O mesmo acontece em y e o mesmo também acontece em z. Ok? E nós temos também que o somatório dos momentos, tanto em x como em y e como em z, todas as três também devem estar em equilíbrio, dá igual a zero. Então perceba que quando existe uma tendência de rotacionar esse material, esse cubo, existe uma força contrária também, fazendo com que haja um equilíbrio nesse sentido de tentar rotacionar, de tentar fazer uma torção no próprio material. Então fazendo com que haja e exista um equilíbrio de forças. Nós estamos analisando justamente... vamos analisar esse cubo. Deixa eu aumentar aqui. Uma superfície. Deixa eu voltar. Na verdade, vou voltar uns slides para te mostrar o estado geral da tensão. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa aí. Foi logo nos inícios das aulas. Pronto, essa aqui, ó. Quando você pega o material e nós vamos aplicar, quando eu estou falando de tensão normal, nós estamos falando justamente de tensão de tração ou de compressão, tá ok? Então, para o próprio material, ou você estica ele, ou você empurra ele, correto? Sim. Se você fizer situações diferentes dessa tensão perpendicular à superfície, ou seja, que cause um ângulo de 90 graus para a superfície, você só tem essas duas opções. Ou você vai puxar, ou você vai empurrar. Então, para essa superfície aqui de cima, você só tem essa opção. Ou puxa, ou empurra. Tá? Uhum. Se você colocar essa tensão para o lado, você já vai deixar de ser uma tensão normal. Ela vai começar a ser cisalhante, porque ela vai ser paralela à superfície. Então, para a superfície, você tem dois caminhos. Ou você pode empurrar para um lado ou para o outro, no cisalhamento. Então, nós podemos considerar que você pode empurrar ela ou para um lado ou para o outro. Entendi. Tá ok? Obrigado. Eu entendi sua pergunta. Deixa eu ver se eu consegui desmistificar, sei lá, sanar. Sim, sim. Ficou bem claro agora com essa explicação e o desenho que você fez certinho aí esclareceu. Pronto. Valeu. É porque a tensão normal ela se subdivide em duas, né? De tração e compressão. Mas tensão normal mesmo a gente só vai ter um tipo nessa superfície. E na cisalhamento você pode ocorrer cisalhamento duplo, né? Ou cisalhamento duplo, cisalhamento simples. E pode acontecer para duas direções diferentes. Na tensão normal você só tem apenas uma direção. Mas só uma coisa, então. No caso, o senhor falou que vai ter duas tensões de cisalhamento. Isso. Porque o senhor fala considerando o cisalhamento duplo ou porque, como está aí no desenhozinho, porque tem duas direções diferentes? Porque tem duas direções diferentes. Perceba que você pode... Essa superfície de cima, ela pode escorregar tanto de Y para Z, como de X para Z. Pronto, beleza, entendi. Então ela tem duas opções de escorregamento. Para normal, você só tem uma opção de escorregamento. Tá ok? Ou ela vai ser tracionada, ou ela vai ser comprimida, mas tudo numa mesma direção. Uhum. Pronto, tá joia. Entendi, professor. Obrigada. Nada.
Então, o que eu estava falando aqui foi justamente o somatório dos momentos. Perceba que quando existe uma força tentando fazer com que esse material ele sofra uma torção, ele sofra uma rotação, vai existir também outra tensão cisalhante, outra tensão contrária, fazendo com que haja um equilíbrio dessa rotação e esse material esteja em equilíbrio. Então, se você perceber, se você olhar e verificar no eixo X, nós temos uma tensão tentando rotacionar para o eixo X, mas existe outra tensão fazendo com que essa rotação de mesma magnitude, mesma direção em sentidos contrários, fazendo com que esse somatório desse momento, esse somatório de forças que tentam rotacionar, e se igualem a zero, ok? Então, somatório tanto das forças como dos momentos vão tender a ser iguais a zero. Para o parafuso isso ocorre da mesma forma, né? Nós temos um parafuso aqui com ponto Q, um ponto central, e nós temos e vamos aplicar uma força na mesma direção em sentido contrário, né? Obviamente em planos diferentes, para que haja uma tensão de cisalhamento, né? Para que haja, obviamente, uma força cortante ali. Então perceba que vai existir uma tensão cisalhante para um lado, aqui na parte superior, e vai ter uma tensão cisalhante embaixo. Vai fazer com que ocorra um equilíbrio de força. Então ele não gire, não ocorra a rotação. Até porque no mesmo lado direito vai ter uma mesma força para cima e da esquerda uma força para baixo. Fazendo com que, se todas as forças possuem a mesma magnitude, elas vão entrar em equilíbrio e não vai ocorrer nenhum tipo de movimentação. Fazendo com que o somatório das forças e o somatório dos momentos aqui vão ser todos iguais a zero. Okay? Elas são iguais nas faces horizontais e verticais. Já na barra, nessa primeira barra aqui, que eu vou indicar como uma barra 1, perceba que esse cubo que nós analisamos anteriormente, ele permanece sem nenhum tipo de rotação. Você vê que a face superior do cubo, ela está paralela à face superior da barra, né? Do eixo da barra. A mesma coisa acontece com as outras faces. A face de baixo ela está paralela à face inferior da barra. As laterais também estão paralelas às laterais da barra. E as frontais e as traseiras, a face frontal e a face traseira, elas estão paralelas à face frontal e à face traseira da barra, fazendo com que ocorra, nessas condições, um estado de tensão que é justamente apenas a tensão normal. Perceba que se você aplicar uma força nesse sentido do centro para a esquerda, nós vamos justamente promover uma tensão. Essa tensão vão ser as tensões normais, que vai ser justamente a força P sobre a área. Essa tensão aqui, se nós colocarmos a tensão no eixo X. Tá bom? Então ela vai ser justamente essa tensão normal. Já que não existe nenhuma inclinação desse cubo interno, eles vão estar paralelos, tanto as faces do cubo como as faces da barra. Então, as forças que vão estar sendo aplicadas, elas vão estar de forma perpendicular à superfície, fazendo com que haja apenas tensões normais. Se a gente analisar na figura à direita, né, uma barra à direita, vamos chamar de barra 2, perceba que o cubo que está no centro da barra, ele está inclinado. E uma inclinação de 45 graus. Então, se ele está inclinado, lembra lá do conceito de tensão de planos oblíquos. Ele vai haver, sim, tanto tensão normal como tensão cisalhante, né? Tensão de cisalhamento. Então, nós vamos, a partir dessa inclinação, que nesse caso foi de 45 graus, nós vamos ter a força P. Nós vamos ter a componente vai ser a componente F, que vai formar um ângulo de 90 graus. E nós vamos ter o cisalhante, que vai ser paralelo
a esse plano, né? A essa superfície. E nesse caso, como eu falei também anteriormente, se a angulação for de 45 graus, perceba que a tensão normal ela vai ser igual à tensão de cisalhamento, já que o ângulo é de 45 graus. Então nós podemos utilizar justamente essa fórmula. P vai ser tensão, tanto normal como de cisalhamento, vai ser igual a P sobre 2 vezes essa área. Né? Geralmente é a área zero, mas a área que vai ser utilizada para fazer os cálculos de tensão que está sendo aplicada naquela superfície. Então, lembrou, se não existe nenhum tipo de inclinação, ou vai haver tensão normal, ou vai haver tensão de cisalhamento. Houve inclinação, nós vamos ter tanto tensão normal como tensão de cisalhamento, tá bom? Por exemplo, 2 barras de madeira foram coladas e formaram uma emenda, conforme a figura abaixo, né? Sabendo que a carga vale 10 kN, pedindo para determinar as tensões normais e as tensões cisalhantes na emenda desta barra. Ou seja, ele já deu que P aqui para a gente, a força, né, a carga, é de 10 kN. Ok? Nós sabemos que essa angulação aqui, vou colocar aqui angulação, não vou nem colocar angulação, é de 45 graus. A angulação da emenda, né? Vamos dizer que está fazendo uma emenda biselada aí. O que é que a gente precisa fazer primeiro? Uma coisa importante, que geralmente os livros não falam e tal, mas que vai servir para a gente conseguir desenvolver todas as questões. Para que a gente possa utilizar as equações que eu já falei, lembra as equações de tensão normal? Ela vai ser P vezes cosseno ao quadrado de θ sobre área. E a tensão de cisalhamento, ela vai ser P vezes seno de θ vezes cosseno de θ sobre a área. Então, para que a gente consiga utilizar essas duas equações, as equações que a gente falou anteriormente, a gente precisa ter atenção justamente na questão da angulação. Lembra que o ângulo ele é medido a partir do eixo vertical, ou seja, do plano perpendicular ao eixo longitudinal da barra, até a sua emenda. Ou seja, resumindo o que eu falei aqui, o ângulo ele é medido a partir do eixo vertical, ou seja, do plano perpendicular ao eixo longitudinal da barra. Ele é medido a partir do eixo perpendicular, ou seja, do eixo de 90 graus. Então, para a gente utilizar a angulação nesses cálculos, o que é que a gente precisa fazer? Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? A gente precisa justamente diminuir uma angulação da outra. Então, para a gente determinar o ângulo θ, nós temos que vai ser 90 graus menos qual foi o ângulo que ele deu na questão? 45 graus. Então, a angulação que nós vamos utilizar é a angulação de 45 graus. Na questão, ele pede justamente o quê? Ele quer saber a tensão normal e a tensão cisalhante nessa emenda aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, tensão normal. Sigma vai ser igual a P. Quem é P? 10 kN. 10 vezes 10 a terceira newton. Tá ok? Estão acompanhando? Uhum. Pronto. Vou fazer das duas formas. Vezes cosseno ao quadrado de 45 sobre a área. Quem vai ser a área? Vai ser a área justamente da área da barra. Uhum. Vai ser... Vou transformar para deixar em milímetro mesmo, não tem problema. Se quiser transformar para metro, quer transformar para metro? A gente vai botar
Melhor. Vou nem apagar aqui. 0.075 vezes 0.15 metros. Tá ok? Fazendo essa conta, me ajudem aí, por favor, para bater essa conta. Deu quanto aí, por favor? Para ver se bateu certo aqui. Aqui deu 444. Isso. 444 mil? Foi isso mesmo? 444,44. É porque na verdade a gente está achando em PA, né? Então aqui vai ser vezes 10 a terceira. PA. Ou, né? Ou 444,44 KPA. Tá bom? Beleza. Pronto. Beleza. Vamos fazer o cálculo agora para a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, ela vai ser P vezes seno de 40. Eu vou botar logo direto, né? Quem é a carga? A carga vai ser 10 vezes 10 a terceira newtons, correto? Vezes seno de 45 vezes cosseno de 45 sobre essa área. A área vai ser a mesma área, né? 0,075 vezes 0,15 metros. Essa tensão aqui, É o mesmo valor, professor. o mesmo valor, não foi? Por que deu o mesmo valor? O ângulo de 45, o senhor falou mais cedo. Correto. Porque quando existe uma angulação de 45 graus, a tensão normal ela vai ser igual à tensão de cisalhamento. Então, por isso, nós poderíamos utilizar justamente aquela fórmula também. 2 vezes o A0. Deixa eu apagar aqui. A gente poderia utilizar. Então, para esse tipo de situação, nós poderíamos utilizar... Eu só fiz a fórmula completa para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Okay? Mas, nesse caso, se vocês conseguirem perceber já que a angulação vai ser de 45 graus e não tem mais nenhum tipo de alteração que faça com que modifique o valor final, pode ser utilizada justamente essa fórmula. Vai ser a força sobre 2 vezes a área. Ok? Que vai dar justamente os seus 444,44 kPa. Tá ok? Então, a angulação de 45 graus, nós podemos utilizar essa fórmula e provavelmente, né, tende a que a tensão normal seja igual à tensão de cisalhamento. Que a tensão de cisalhamento vai ser a tensão de cisalhamento máxima aí. Outra situação. Nesse caso aqui foi feita uma emenda, né, com 2 peças de madeira, só que essa emenda foi feita numa angulação de 60 graus. Né? Ele está pedindo para determinar a tensão normal e a tensão de cisalhamento na emenda, sabendo que o carregamento é de 8 kN. Então, o que é que ele já deu aqui para a gente? Ele já deu que a força, né, o carregamento, é de 8 kN e deu que a angulação aqui é de 60 graus Celsius. Graus Celsius foi ótimo. 60 graus de inclinação. Qual o primeiro passo que a gente vai fazer? O primeiro passo é descobrir realmente se nós vamos utilizar esse θ. No caso, esse θ vai ser justamente a subtração do ângulo reto menos essa angulação da emenda. Então, o ângulo θ real vai ser de 30 graus. Vai ser justamente esse ângulo de 30 graus que nós vamos utilizar para efetuar e descobrir
a tensão normal e a tensão de cisalhamento nesse plano oblíquo, nesse plano inclinado. Então, já que não existe, já que não é a angulação de 45 graus, nós vamos precisar utilizar as fórmulas que foram deduzidas, né? As fórmulas iniciais. Que vai ser tensão, Como você achou esse 30 graus, hein, professor? 30 graus. Sim. A angulação que nós vamos utilizar para calcular as tensões vai ser o θ, correto? Só que esse θ ele é contado a partir do eixo vertical, ou seja, do plano perpendicular ao eixo longitudinal da barra. Então, o plano vertical ele vai ser justamente o ângulo de 90 graus. Então, você conta a partir do ângulo de 90 graus, você vai diminuir 90 graus da angulação da emenda que foi feita. Então, efetivamente, vai estar exercendo, né, uma componente da força de 30 graus. Então, nós vamos utilizar justamente o 30 graus para efetuar os cálculos, e não os 60 da emenda. Tá, entendi. Tá ok? Porque Nesse plano aí, né? quanto é que falta para dos 60 graus? Quanto é que falta para chegar a 90? 30 graus. Basicamente essa é a ideia. Positivo. Então, o que é que a gente vai efetuar aqui? Tensão normal primeiro. Tensão normal, sigma, vai ser a carga 8 vezes 10 a terceira newton, vezes cosseno ao quadrado de 30 sobre a área. Qual vai ser a área aqui? Já quer colocar em metro? Acho que é bom já colocar em metro. 27 vezes 0,0762. Fazer o cálculo aqui. Fazem aí, por favor, também que a gente confere os resultados. Ô, professor, Oi. mas essa área aí não é a área do. Não tem que ser a área do oblíquo? Tá, Você mas tá. você concorda comigo que essa seção toda, ela não está cortando a peça inteira? Não entendi. Não está cortando a peça inteira? Como Não, assim? ela está cortando a peça inteira, né? Essa emenda que está acontecendo ali na angulação de 60 graus é uma emenda que está ocasionando na peça inteira, né? É isso. Pronto, então. Não consegui captar ainda porque que é na área plana e não na área oblíqua, na área Ah, inclinada. tá, entendi. A gente vai pegar a área plana, mas perceba que existe o cosseno aqui em cima. O cosseno vai ser justamente a decomposição, né? A decomposição dessa área. Você lembra lá na dedução que a gente fez? Deixa eu voltar os slides aqui, por favor. Só um minuto. Olha aqui a dedução. A gente descobriu primeiro quem era a θ, né? Que é essa área aqui em azul. Ok. Não foi? Depois que a gente descobriu a θ, a gente substituiu essa área para a fórmula de tensão. Depois que a gente substituiu para a fórmula de tensão, nós chegamos a essa fórmula final. Ou seja, Ok. essa fórmula final ela já está considerando que vai ser essa área no oblíquo. Ok. Porque está multiplicando pelo cosseno. Isso aí. Cosseno de θ ao quadrado. Isso. Ok. Então, quando a gente multiplica, né, chegou nessa fórmula, é porque a gente já está considerando essa área inclinada. Tá bom? Então, nas resoluções, a gente vai poder, com essa fórmula, a gente vai poder justamente usar a área do plano, né? Isso, você vai pegar Usar a área que foi dada na questão. Ok. Sempre Nesse vai caso ter aqui- área na questão, então, né, professor? Ou Oi? vai ter alguma questão que vai ter que achar área? Existem Sempre vai também ter área na questões. questão. Geralmente é dada. Geralmente nessa situação de tensão oblíqua, né, de plano oblíquo, geralmente é dado.
O que pode ser muito pegadinha é essa questão de vocês errarem justamente o ângulo. Tem gente que vê essa angulação 60 e já coloca na fórmula, né? E o que é equivocado. Ou então, mais interpretação do enunciado. A gente tem mais algumas questões que a gente vai fazer aqui para vocês entenderem. Alguém fez aqui essa conta, por favor? Deu 620 mil. 620 vezes 10 a 3 PA. 620 vezes 10 a 3 tá. PA. Vezes 10 a terceira PA. Ok. E a tensão de cisalhamento aqui. A gente já descobriu a tensão normal que está sendo aplicada. É a tensão de cisalhamento. Eu vou escrever aqui. Seno de... Deixa eu apagar. Seno de 30 vezes cosseno de 30. Aqui para mim deu 357,96 vezes 10 a terceira PA. Correto aí? Ou eu bati errado, ou eu calculei errado aqui, ou... Foi esse resultado que alguém achou? Eu normalmente não calculo, professor, porque eu bato muito devagar. É o quê? Então, normalmente eu não calculo nas aulas porque eu calculo muito devagar. Mas é bom que já vai Aí, treinando. É isso. É bom que já vai... Mirella é que dá show. Deu isso aí, Mirella? Sim, professor, isso mesmo. Pronto, ótimo. Quem foi que perguntou mais cedo sobre a questão de se vai dar já os valores para a gente calcular a área ou se vai pedir para calcular a área? Não sei quem foi que perguntou. Por exemplo, aqui um exemplo que pode ser que confunda algumas pessoas, justamente na questão da interpretação do enunciado, né? Um coordenador de um projeto apresentou um desenho esquemático para questão de fixação de uma placa de sinalização, ok? E pediu para que calculasse as tensões atuantes na emenda da barra de suporte da placa de sinalização. Este suporte está engastado em um pórtico acima dele. O suporte é uma barra quadrada com seção transversal vazada de dimensões com 50 mm por 80 mm e espessura de 5 mm. Né? Isso está tudo informado na figura abaixo. E seu comprimento é de 1,5 metros, né? 1,5 metro. As emendas são feitas na metade do comprimento da barra de suporte. E na figura também vai mostrar a inclinação da emenda. A placa de sinalização ela pesa 2 kN e por condição de segurança a tensão admissível na emenda é de para tensão normal de 800 kPa e para tensão de cisalhamento de 600 kPa. Então nós temos o que? Ele já deu que a tensão normal é de 800 kPa, não é isso? E tensão de cisalhamento é de 600 kPa. Tá ok? Ele falou mais o que? A placa de sinalização pesa 2 kN, né? Vou botar um P aqui de 2 kN. Que mais? Opa. E que a seção transversal da barra quadrada ela é vazada. Ou seja, essa parte aqui ela é vazada. Tá certo? E a inclinação aqui é de 65 graus. Então, para fazer logo a gente achar θ, nós vamos fazer logo o primeiro passo. É diminuir
essa angulação de 90. Então, 90 menos 65 vai dar 25. Não é isso? Correto. A gente fica acostumado a usar a calculadora quando vai fazer de cabeça. Tem uma... Fica meio com dúvida e com medo de errar uma conta besta. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que a tensão ela vai ser para a tensão normal. Vai ser a carga. Tá certo? Vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre a área. Beleza. Essa área aqui, como é que a gente vai calcular essa área? Quem é a área? Aqui pra gente. A área desse suporte aqui. Como é que a gente vai calcular essa área desse suporte? Só usar a fórmula e inverter, né, professor? Colocar. A gente tem a tensão, a gente tem o P e o ângulo. Substituir e calcular. Sei lá. Na verdade, a gente consegue achar essa área sem a utilização dessa fórmula. Porque, eu não sei, o enunciado ele quer saber justamente a força, né? A força em cada suporte. A força que o suporte tá conseguindo exercer para manter essa placa essa placa fixada. Ok? Mas a força não é esse 2 kN, não? É porque aqui eu coloquei o P como um peso próprio, né? No cálculo da área aí, professor, vai ter que levar em consideração esse vazado aí da barra, não é isso? Eu vou até mudar aqui o P. Vou colocar o peso, né? Coloca força-peso, não? Vou botar o peso aqui em 2 kN. Nesse caso... Oi, pode falar. Aí, na área aí, no cálculo da área, vai ter que levar em consideração esse vazado da peça. Correto. O que é que a gente vai A fazer área aqui vai ser então? duas vezes a espessura das laterais aí. Então o que é que a gente pode fazer aqui na área? A gente pode pegar a área total, né? A gente pode pegar aqui 50 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui multiplicar. Quem é o outro lado? 80 vezes 10 a menos 3. Deixa eu escrever aqui melhor. Vezes 10 a menos 3 metros. Essa é a área total. E qual é a área que eu quero tirar? É justamente essa área vazada aqui, ó. Se eu pegar a área total menos essa área vazada de dentro, nós vamos ter apenas essas arestas que são efetivamente do material, né? Do metal, do material que está sendo composto esse suporte. Então, quem é essa área aqui? De cima até embaixo. A espessura que ele deu pra gente foi de 5 milímetros. Então, se a gente tirar 5 de cima e 5 de baixo, a gente vai para 40 milímetros. Menos 3 metros. Ok. Vezes. Vamos tirar também 10 milímetros das laterais. Na verdade, 70. eu tirei das laterais primeiro, né? Da 40 das laterais e de cima também vou tirar 10. Então a ideia é tirar 10 milímetros tanto da parte superior como das laterais. Isso. Então vai dar 70 vezes 10 a menos 3 metros. Então essa área aqui que a gente está buscando, deixa eu ver quanto é que dá. Faça aí, por favor, para ver se bate o resultado. O meu aqui deu
0.0012 metros quadrados. Zero ponto 0.0012 metros quadrados. Deu isso aí? Sim, senhor. Ótimo. Então, a gente já descobriu a área. Eu vou apagar só essa parte aqui. A gente já descobriu a área. Tá ok? Vou deixar só a área aqui colocada. E nós temos as tensões. Se nós temos a área e as tensões, nós vamos descobrir justamente as cargas que eles estão sendo suportadas em cada suporte. Ok? Quando ele falou da força-peso de 2 kN, perceba que essa placa de sinalização, aparentemente, ela está de forma simétrica, né? Colocada de forma simétrica. Ou seja, ela vai ter 1 kN para cada suporte. 1 kN para cada suporte aqui. Se ela tiver de simetria correta. Ou seja, 1000 newtons, né? Então nós temos a tensão normal vai ser de 800 kPa. 800 kPa vai ser igual a P, que nós queremos descobrir, vezes cosseno ao quadrado de quanto? De 25 graus sobre essa área, que vai ser de 0.0012 metros. Esse aqui é para a tensão normal. Deu quanto aí, por favor? Aqui o valor para mim deu... Coloquei, transformei de kPa para PA. Então deu 1168,74 newtons. 1168,74 newtons. Para força cisalhante, aplicar a mesma fórmula de cisalhamento lá. A tensão de cisalhamento aqui vai ser de 600 kPa. P vezes seno de 25 vezes cosseno de 25 sobre essa área. A área que a gente calculou. Deixa eu verificar quanto é que deu aqui. Deu quanto aí, pessoal, por favor? Deu 1,876. O meu deu basicamente isso também. Meu deu O meu deu a mesma 1.800, coisa. 1.879. 1,879. Isso. Eu vou deixar aqui o meu início. Deu 1879,79 newtons. Tá ok? Ah, professor, e esse peso próprio que ele deu aí de 2 kN? No enunciado ele pediu para a gente considerar o peso próprio da placa. No enunciado aqui ele pede para a gente considerar o peso próprio da placa. Não, ele só avisa para a gente que a placa de sinalização pesa 2 kN. Em nenhum momento ele fala que considere para os cálculos ou considere o peso da placa em relação às cargas suportadas pelo próprio suporte. Então, nesse caso, o peso da placa aqui não vai exercer nenhum tipo de influência para os suportes. Caso ele solicitasse, caso ele falasse isso no enunciado, nós já percebemos que a placa está simetricamente dividida ali nos suportes. Então, nós teríamos que adicionar, teríamos que acrescentar esse peso próprio da placa no resultado final de carga, tá ok? Caso ele não pediu nada, nós não vamos utilizar esses valores para os resultados finais das tensões ou das cargas que essas seções de suporte
de certa forma, efetivamente aguentam carregar, tá bom? Nesse caso aqui, se essa inclinação, ao invés de 65 graus, essa inclinação fosse de 45 graus, o que é que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia usar aquela fórmula lá, que é 2 vezes a área. Correto. A tensão vai ser P sobre 2 vezes a área. Tensão normal, né? Então a tensão normal nós temos que vai ser 800 kN, desculpe, 800 kPa, tá certo? Só invertendo aqui vai ser P vai ser igual a 800 vezes 10 terceira PA vezes 2 vezes a área, 0,0012. Esse P aqui, deixa eu fazer a conta rápida. Me ajude aí, Mirella, por favor, também. Aí fica à vontade a fazer também da unidade de medida que você sentir à vontade. Tá, ok? Eu coloquei em PA, que é o unidade de sistema internacional. O meu deu 1920. 1920, né? O meu também deu 1920 newtons, correto? 1920 newtons. Correto. Pronto. Vou precisar calcular para a tensão de Ô, cisalhamento? professor, Oi, pode falar. vocês fizeram o que que deu esse valor? O meu valor deu diferente. Deu diferente? 800 vezes 10 ao cubo. Ah, professor, abafa. Eu dividi, perdão. Esquece. Tá errado. Ah, você dividiu, filho. Deu 1920 também. Pronto. Foi só um erro só de... Foi na calculadora que eu errei. Pronto, tranquilo. 1920, né? Agora, por que esse valor deu diferente aqui, professor? Estou usando esse formato. Não teria que dar o mesmo valor lá do cálculo anterior? Olha que interessante. Você achou então que a tensão normal deveria dar o mesmo valor que a tensão de cisalhamento, né? As forças. Sim. Não deu porque Sim. ele no próprio enunciado ele já fala que a tensão normal já é de 800 kPa e a tensão de cisalhamento é de 600 kPa. Então ele já informa que as tensões são diferentes. Então, obviamente, se as tensões são diferentes, as cargas que eles vão suportar também serão diferentes. Então, já seria algum tipo de situação que alguém poderia imaginar. Ah, é de 45 graus, achei um, já achei o outro. Nesse caso, não, porque no enunciado ele já deu que as tensões são diferentes. Então, obviamente, as cargas, né, o P, a força ali, seria diferente também. Então, você deveria calcular. Beleza. A diferença vai ser que aqui, em vez de 800, vai ser 600. Então, vai ser 600. 10 a terceira. Aqui deu pra mim, né, a tensão de cisalhamento. Pra mim aqui deu 1440. Foi isso também pra vocês? newtons. Isso aí, professor. Pronto. 1440. Isso. Então, mesmo que você implique, né, e diga que é 45 graus, 45 graus vai indicar que nós vamos utilizar essa fórmula. E, teoricamente, os valores seriam iguais, a não ser que no próprio enunciado, em alguma situação, demonstre que existe uma diferença ou de força ou de tensão. Então, você vai perceber que os valores vão ser diferentes, mesmo sendo a angulação de 45 graus. Tá ok? Por exemplo, nesse caso aqui. Para a construção de um avião, em determinados pontos da estrutura,
é necessário executar uma emenda tipo boca de peixe, beleza? Conforme a figura abaixo. Esta emenda interliga dois elementos por uma solda, considerando que cada plano inclinado suporta uma força horizontal de 5 kN, determine a tensão de cisalhamento e a tensão normal no plano de cada solda. Eu vou deixar lá no enunciado caso alguém tenha alguma dúvida. Façam essa questão, por favor. A questão também é mais interpretação do enunciado do que aplicação de fórmula propriamente dita. Nesse caso, essa questão são dois lados, né, que tem que fazer o cálculo. Mas como os dois são iguais, o que der em um pode dar em outro. É igual ao outro. Na verdade, o que der em um precisa dar no outro. Isso aí. A angulação são iguais. As angulações são iguais. E você vê que as tensões, tanto de um lado como para o outro, obviamente, né, para haver um equilíbrio no eixo X aí, só vai mudar o sentido, são de 10 kN também. Agora perceba que ele fala que cada plano inclinado suporta uma força horizontal de 5 kN, uma força horizontal de 5 kN. Então determine a tensão de cisalhamento e a tensão normal no plano de cada solda. Então, Não seria a mesma, aí, não? que De vocês vão um e de fazer? outro? Oi? Não entendi, desculpa. Não seria o mesmo não? As forças de um e de outro, sendo que todas são iguais. Isso, as forças vão ter que ser iguais para que elas se anulem, né? E haja o equilíbrio de toda a estrutura. Foi isso que você quis perguntar? E isso é positivo. Isso aí. Que seção é essa, professor? É a 3.1? Essa já é a 3.2. A 3.1 eu adiantei que foi a deformação específica. Ah, tá. A deformação transversal. Na situação de uma tração, ele ia se alongar, porém ele ia diminuir seu diâmetro, por exemplo. A gente tem que considerar essa variação de área. Só que acabei que eu nem coloquei na avaliação porque ia ficar muito extenso, né? Já tinha ficado bastante grande. Pronto, alguém chegou a alguma resposta? Ô, professor, Oi, pode falar. quando eu vou achar a área, eu tenho que multiplicar o 0,27,5 milímetros, não é isso? Quando você está multiplicando por 0 por 50 milímetros, Não, 0,025 vezes em sim, metros. isso, Aí, no caso, a força que eu vou usar vai ser 5.000, né? correto. Porque você perceba que cada plano ela está exercendo uma força de 5 kN, que são 5.000 newtons, é isso aí. Então você vai utilizar, se está utilizando primeiro só para esse plano superior aqui, nós temos dois planos, só para esse plano aqui, essa força de 10 kN ela está sendo dividida, né? A primeira de 5 kN e a segunda de 5 kN. Então, se você está calculando para um plano só, você vai utilizar apenas uma força, que é justamente 5 kN. Entendi. Valeu, professor. Valeu.
primeiro passo aí que vocês fizeram, ou que vocês deveriam ter feito, geralmente é o que eu faço, é descobrir o θ, né? O θ aí não tem basicamente nenhuma dificuldade. Vai ser o ângulo de 90 graus menos 30. Vai ser 60 graus. 60 graus que nós vamos utilizar nas fórmulas para poder achar as tensões, tanto tensões normais como a tensão de desalhamento. Tá muito baixo o seu áudio aqui. Não consegui entender o que você perguntou. Descobriu o que primeiro aí que o senhor falou? Eu geralmente o primeiro passo que eu faço é descobrir o ângulo que eu vou utilizar, né? Na figura lá ele nos deu um ângulo de 30 graus, né? Uma inclinação de 30 graus, de 30 graus no corte. Então você vai diminuir o ângulo reto, 90, menos essa angulação de corte. Deu 60 graus. A primeira, eu achei a tensão de cisalhamento, eu achei 133,3 vezes 10 a quarta. Tá certo? 133 vezes 3 vezes 10 a quarta. Você fez isso aqui, né? 5, 10 a terceira. Vezes cosseno ao quadrado de 60, né? Sobre a área. Correto. A área você utilizou 0,025 vezes 0,0375 em metros, né? Deixa eu bater na calculadora aqui. Deu isso mesmo. O meu deu 1333,33 vezes 10 a terceira. Deu no mesmo o seu. O seu deu vezes 10 a quarta. PA, não fez? Isso Deu mesmo. deu no mesmo. É isso aí. Isso aí. E a de cisalhamento vai dar um valor diferente, obviamente, porque a inclinação não é de 45 graus. A de cisalhamento aqui deu 231 vezes 10 a quarta. 231 vezes 10 a quarta. Deixa eu fazer aqui no meu seno de 60 vezes cosseno de 60 sobre essa área aqui. Deu isso aí. É que o senhor tá dando em 10 a quarta, né? Mas não tem problema. É questão de aproximação. 10 a terceira PA. Correto. O que é que a gente poderia fazer aqui para achar os mesmos valores e utilizar, por exemplo, a força de 10 kN? O que é que a gente poderia fazer e a gente encontraria os mesmos valores? Nesse caso, os valores que nós encontramos aqui, tanto de tensão normal como de tensão de cisalhamento, foi apenas para um lado, correto? Então, obviamente, se os lados têm angulações iguais, esses resultados vão servir para os dois lados. Mas se a gente quisesse utilizar justamente essas forças de 10 kN que ele nos deu, o que é que a gente poderia fazer para achar os mesmos resultados, utilizando essa força de 10 kN? No caso aí, se fosse usar a força de 10 kN, era como se fosse o dobro da que a gente achou aí, não é isso? Usando 10 kN, professor, ia somar com os 50 milímetros ao invés de 5. Usaria as medidas das dimensões no total, as dimensões geral aí. E depois dividiria por 2 para achar cada um. Correto. É isso aí.
Se a gente utilizasse essa força de 10 kN, nós precisaríamos utilizar a área total. Em vez de 25 milímetros, nós utilizaríamos 50 milímetros. Perceba, nós íamos dobrar a força e nós iríamos dobrar também a área. Perceba que a inclinação ela ia continuar a mesma se nós fizéssemos uma projeção do corte. Ficaria assim. Perceba que a angulação ia ficar a mesma, 30 graus. Porém, a área ia modificar, né? Então, a força, que nesse caso seria o dobro, para a área também seria o dobro. Então, a gente poderia utilizar também a força de 10 kN e a área também o dobro, né, da seção, 50 milímetros. Se vocês quiserem fazer o teste depois, vocês podem verificar aqui se você substituir e colocar a força de 10 kN e a área de 50 milímetros, em ambas as fórmulas vai dar o mesmo resultado. E depois dividir por 2, né, professor? Aí vai encontrar o de cada um. Não, não precisa dividir por 2, não. Precisa dividir por 2, não? Só para saber os lados? Não. Aí, nesse caso, sim. Aí, entendi o que você está perguntando. Iria achar esses mesmos valores aqui. Dividindo por 2, iria achar esses mesmos valores aqui. Ó. Correto. Mas então, perceba, se você utilizasse a força de 10 kN e a área utilizando 50, você ia achar como se fosse um corte da seção toda, correto? Mas o valor ia ser o mesmo aqui, ó. Ia ser o mesmo. Correto. Então esse valor que você ia achar seria apenas para um. Seria apenas para um lado. Seria apenas para um lado desse entendi. Iria achar esse mesmo valor. Entendi. Aqui o que eu estou dizendo é justamente, se você tivesse com alguma dúvida, ou tem pessoas que acham mais fácil esse tipo de raciocínio, poderia utilizar os 10 kN, mas deveria se atentar para não esquecer de utilizar também a seção toda da barra. Porém, esse valor que você achar ia valer apenas para um lado, né? Apenas para um lado da solda. Okay? Porque está multiplicando o ia dividendo. Ia ser proporcional, correto. Está dobrando o dividendo e o divisor. Isso aí. Ia ser proporcional à modificação. Então ele valeria para um lado da solda também. Isso aqui se assemelha com a questão da... Por mim, tudo bem. Se assemelha com a questão da tensão de cisalhamento, que a gente falava. A tensão de cisalhamento, ela não é a força cortante. Ela não é a força cortante sobre a área. Se for um cisalhamento duplo, vocês lembram que a força cortante, eu tenho uma seção aqui, e eu tenho uma força aqui de 10 kN, por exemplo, um parafuso, né? E eu tenho uma área aqui, uma área em cima e uma área embaixo. Nós teremos duas forças cortantes, porque vão estar duas áreas de contato, e cada força cortante seria uma de 5 kN e a outra também de 5 kN, para haver um equilíbrio e dar 10 kN e os equilíbrios das forças em X dá zero. Perceba, se eu utilizar a força cortante, eu vou utilizar apenas uma área. Se eu utilizar a força total, eu vou utilizar duas áreas. Então, ou você utiliza 5 sobre essa área de contato, ou você utiliza o 10 kN sobre as duas áreas de contato. Vai dar no mesmo valor. A tendência e a ideia é basicamente a mesma. Então, por hoje, pessoal, em relação às tensões que a gente precisa analisar no plano oblíquo, né, no plano inclinado, são justamente essas duas tensões, a tensão normal e a tensão cisalhante, que ocorrem simultaneamente, né, ocorrem de forma concomitante. Nós precisamos utilizar justamente essas fórmulas que foram deduzidas para que a gente encontre essas duas tensões no plano inclinado. Okay?